Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Registrar. Hoje estamos recebendo o Marlon Barros, um grande empresário, proprietário da MB Engenharia, que vai poder compartilhar um pouco da sua história, né, a história da construção civil e para celebrar também, né, o Dia do Construtor, né, que celebramos hoje, né, William, aqui o Dia do Construtor. Temos a honra de receber um construtor de referência aqui em São Luís, com grandes obras, que vai poder compartilhar a sua história aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Marlon. Aqui é uma honra tê-lo conosco. Aqui é o espaço aberto, aqui é um bate-papo, nós vamos poder lhe ouvir e que você vai poder também contar um pouco da sua história para o nosso público, para a nossa audiência e as pessoas conhecerem, né? Quem é a pessoa por trás da MB Engenharia, por trás dessas grandes obras. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lúcio. Obrigado, William. É um prazer estar aqui com vocês, sabe? Compartilhar um pouco da minha história, né? Aprender um pouco e transmitir um pouco da experiência que a gente tem ao longo desse período é sempre uma satisfação. Marlon, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Como o Lucas falou, hoje, dia 26 de março, é o dia do construtor civil e a gente está fazendo essa homenagem, né, para essa categoria de classe, chamando um engenheiro civil que tem muita experiência no mercado, diretor da MB Engenharia, e a gente queria iniciar, Marlon, esse nosso bate-papo sabendo como foi essa tua trajetória, como tu iniciou, o que te motivou a entrar no ramo da construção civil e como tu chegou até hoje aí no mercado. William, eu, desde quando me entendo de gente, me vejo engenheiro. Não tenho lembrança de algum dia ter pensado em uma outra opção, outra profissão. Desde muito novo, eu sempre gostei da disciplina de exata e de desenho técnico. Então, assim, eu sempre almejei ser engenheiro civil. Já tinha essa inclinação. Já tinha essa tendência, né? Já me via como engenheiro, com capacete na cabeça, que é uma coisa que eu gosto muito. Estou um pouco mais afastado, porque a empresa hoje já me consome mais, eu já preciso estar mais na parte de estratégia. Mas é uma coisa que eu gosto muito, ir para o campo, sabe? Meter a mão na massa, lidar com as pessoas. E assim, a minha trajetória na minha formação educacional sempre foi essa, né? Sempre buscando me tendenciar a isso. E fiz vestibular, né? Passei para engenharia civil, isso em 96. E já no segundo período eu comecei a atuar, né? Em 97, atuei numa grande construtora aqui em São Luís, já verticalizando, praticamente não sabia nada, estava no segundo período, fazendo aquelas cadeiras básicas, né? Mas estava lá dentro, estava me acompanhando, entendendo, vivenciando, né? Até antes eu comentei contigo que eu já estou há 28 anos no dia a dia de obra, né? Então, assim, já vi, já ouvi, já vivi, já apanhei, já caí, já levantei muitas vezes. E ao longo dessa minha trajetória, eu fui percebendo outras tendências, né? Que já formado, já com os meus negócios em andamento, eu fui percebendo que desde lá de muito novo eu já tinha também essa tendência. Eu com 10 anos eu já tinha um negócio, que depois eu fui me dar conta que eu já estava fazendo negócio com 10 anos, né, cara? E assim, é uma coisa que hoje eu vejo meus filhos, 13, 12 anos, e ainda estão naquela fase mesmo de brincar, de curtir, né? Não que eu não curtisse, que eu não brincasse, mas eu já começava a olhar para isso, né? Sim. Eu morava no interior do Pará, minha mãe era bancária, vivia viajando, a gente vivia se mudando. Mas tu é paraense? Não, eu sou carioca, cara. O carioca, morei em São Paulo, depois viemos para cá, para o Maranhão. Chegou aqui em qual ano? Para Chapadinha, né? Depois para o Pará, e que eu vim aterrissar aqui em São Luís em 93, em São Luís. Aí terminei aqui o ginásio, fiz o segundo grau, né? E como eu te disse lá atrás, eu já tinha um negócio que, eu fico olhando assim, eu disse, cara, 10 anos já fazia... Eu já tinha meu dinheiro. Já tinha eu
tinha um vizinho lá que tinha várias crianças, né, mais ou menos da minha idade. E aí eu montei lá uma estruturazinha de vender suquinho nas portas de escola. E aí comprei os isopores, comprei o material, minha mãe me patrocinou. E daí em diante, cara, todo dia eu ia lá, antes de ir para a escola, entregava a caixinha com eles, a quantidade de suquinho. Quando eu chegava da escola meio-dia, eles iam, prestavam conta comigo, pagavam, comprava de novo, no outro dia estava lá vendendo e eu já tinha meu dinheirinho, né? E assim, foi uma coisa que depois de muito tempo eu disse, cara, esse tino já é de negócio, já é desde lá do início mesmo, já está meio que no sangue. Já tinha essa vocação. E aí, assim que eu me formei, fui para o campo, empregado, né? Fui trabalhar em algumas construtoras, rodei, trabalhei na Vale, trabalhei no Grupo Queiroz Galvão, na siderurgia, trabalhei em Santa Inês, trabalhei em Açailândia, depois voltei para São Luís, de novo empregado como engenheiro civil, até que em 2008 eu disse, pô, eu acho que eu já estou preparado para começar a trabalhar para mim, né? E aí eu consegui me credenciar na Caixa Econômica, começava a fazer avaliações, sim, medições, análise de projeto. Comecei também a construir casa. Então eu me preparei ao longo de todo esse período para poder montar a minha empresa, que era o meu grande sonho, né? Por ter meu negócio, né? Não tinha essa visão de incorporar. Uhum. Eu sabia que eu queria ter uma construtora e que eu queria trabalhar para mim e que eu queria ser um empresário. Mas um dos negócios que eu comecei foi incorporando, né? Comecei a fazer uma casa na Chácara Brasil, isso em 2008. Então eu saí do último emprego com 3 negócios em paralelos. Trabalhava para a Caixa, prestava serviço para algumas construtoras de fora que estavam entrando no mercado e terceirizavam tudo, Cirela, Sacavalcante, PDG, e em paralelo a incorporação, que comecei com uma casa. E aí fiz a primeira casa, depois fiz mais 2, depois fiz mais 4, e aí assim, eu sempre ia tentando aumentar, né, a quantidade de casas sem mexer naquele movimento. Eu vivia da Caixa, uhum, e vivia dessas empreitadas, né, que eram as terceirizações dos serviços, até que em 2012 eu fiz um corte, né, na linha do tempo da MB. Eu disse, não, a partir de agora eu só vou incorporar, porque é o segmento que eu acho que eu me identifiquei mais, é o segmento que eu acho que tem um retorno financeiro melhor, é aquilo que realmente eu gosto de fazer, aquilo que me motiva, que me faz levantar todo dia e, sabe, com aquele ânimo, é onde eu consigo recarregar minhas energias. E aí, de 2012 até hoje, nós já conseguimos lançar 16 empreendimentos. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, Marlon, porque dentro desses 16 empreendimentos, dentro de toda essa tua história na construção civil, eu acredito que teve algum desses empreendimentos, eu acho que até pode ter sido o primeiro, talvez. Eu falo quando os condomínios em si. Qual que mais te marcou, que tu enfrentou mais desafios e que tu lembra assim que disse, rapaz, esse empreendimento em si realmente transformou a história da MB e fez com que a MB tivesse a projeção, né, de musculatura, né, hoje que ela tem no mercado de construção civil em São Luís e no Nordeste, nacionalmente, né? Olha, eu não tenho um, porque a cada ano a gente vai vivenciando coisas novas. A MB ela está numa crescente e aí a cada ano a gente começa a ter novos desafios, novas dificuldades, coisas que a gente não tinha antes, passa a ter. Cada empreendimento é um empreendimento? Cada empreendimento é um empreendimento. Mas eu poderia marcar aqui, nessa trajetória, alguns, né, que foram assim, decisivos para mim. Primeira casa,
sabe? Aquela grande interrogação, vai dar certo, não vai, porra, como é que é, entendeu? A gente, Vai vender. vai vender, É um vai ato dar de coragem, certo. viu, bicho? Porque assim, a gente vê de fora e de fora é totalmente muito bonito, diferente de viver ali, né? E aí eu disse, não, eu vou, se não der certo, eu volto a ser empregado, mas eu tenho que tentar. Inclusive tem uma história interessante sobre isso. Quando eu saí do meu último emprego, eu ganhava R$ 4.000, isso em 2008. E aí veio as grandes incorporadoras do Brasil para cá, né? Uma delas foi a Cirela. Isso. Inclusive, construiu o Farol da Ilha. Uhum. Né? A gente estava comentando agora há pouco. Sim. E aí, naquela época, se fazia anúncio em classificado. E aí tinha lá um anúncio, cara. Contrata-se engenheiro, salário 10 mil. Aí eu disse, mano. Eu ganhava 4, 10. Rapaz. Mas deixa eu botar meu currículo aí, né? Eu trago comigo um orgulho de nunca ter ficado numa seleção. Todas as seleções que eu fiz, eu passei. E aí eu quis me desafiar, meio que não ali uma satisfação do ego e tal. Eu fui lá e botei o currículo, sabe? E aí, cara, eu acabei ficando na seleção para ser contratado. E aí no dia o representante da Cirela falou, olha, você foi contratado, você começa a tal dia. Aí eu disse, não, peraí, cara. Era só uma brincadeirinha. Eu não tava preparado para isso, não. Aí disse, não, mas como assim, cara? Tu te candidatou. Aí eu falei, aí ficou outra história. Pô, eu trabalhava numa construtora aqui, e aí eu tô com um projeto de vida, né? Eu montei minha empresa, eu tô prestando serviço para a Caixa, eu tô fazendo uma casa e tal. Tu prestava serviço para a Caixa ainda quando começou a construir a primeira casa lá? Sim. Eu já saí do emprego, já com um contrato com a Caixa Econômica. Sim. E já com um terreno para construir uma casa. Na Caixa sendo avaliador. Avaliador, analista. Certo. Aí foi que eu digo, caraca, cara, e agora? O que eu faço? Porra, que tentação, né? Mas aí eu parei e disse, não, eu não posso desistir desse projeto antes de começar. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, mas eu tenho que tentar, eu tenho que quebrar a cara. Eu nunca vou me perdoar se eu desistir agora. Eu vou estar, por mais que o salário seja muito bom, bem acima do mercado, pô, hoje eu pago 10 mil para um engenheiro. A gente está falando em 2025. Ou seja, era muito dinheiro, tá falando de 17 anos atrás, cara. Era mas aí eu fazendo cálculo de padeiro, uns 25 mil reais. Né? Mas aí eu disse assim, cara, eu vou tentar. E aí eu fui, né? E isso me marcou muito, essa primeira casa. Por isso, né? E aí, graças a Deus, as coisas foram dando certo e tal. Aí veio o primeiro condomínio de casas, que é o Bob Kennedy, que a gente acabou de falar, que é lá no Araçagi. O Bob Kennedy... O Bob foi o primeiro condomínio de casa. Foi o primeiro condomínio de casa. Foi o primeiro grande desafio. Todos os outros tiveram suas dificuldades, mas as casas soltas são mais tranquilas, menos burocráticas, não leva para o cartório, sabe? Se lida com uma pessoa de cada vez, entendeu? E aí, eu estava com um empreendimento pronto para ser lançado em janeiro de 2025. Dilma assume e diz que o Brasil está quebrado. Tu falou 2025, então. Desculpe, 2015. Ah, sim. 2025, estamos agora. E aí eu, caralho, o que eu vou fazer agora, meu irmão? Fecharam-se as portas, não tinha crédito para nada, só se falava em uma queda aí vertiginosa na economia, país quebrado, as contas tudo maquiada. E eu tinha investido todas as minhas fichas naquele empreendimento. Eu segurei 6 meses o lançamento. Era para ter sido lançado em janeiro,
eu fui lançar em julho. E a obra pronta, tudo pronto. Não, lançamento. O lançamento Lançamento. Eu pra comprei o poder- terreno, eu desenvolvi o projeto, fiz todas as aprovações, né? Todas as licenças, eu tinha que lançar para vender, para começar a construir, para entregar. Só que o pai estava Começar a quebrado. gerar dinheiro, né? A economia, ninguém só falava, Isso é né? até uma das maiores dificuldades do construtor civil hoje no Brasil, né? Essa instabilidade econômica. Exatamente. E aí, quando deu em julho de 2015, né? Voltou aquele dilema, lanço, não lanço, vou quebrar a cara, não vou e tal. Eu disse, cara, eu vou entrar, né? Se não der certo, eu me acho capaz de voltar para o mercado sem empregado. Então, mas eu não posso desistir agora. Eu vou ter que lutar, e lutar, e eu vou morrer lutando. E aí eu fui, foi muito difícil, né? Foi um empreendimento de 16 casas, onde o Araçagi ainda não tinha essa visibilidade, onde os corretores não queriam vender o Araçagi, né? Porque não era fácil vender, o corretor gosta muito de vender aquele que está sendo vendido, né? Sim. Aquele que tem uma certa dificuldade, ele começa a ir para onde tem a facilidade. E aí, para você ter uma ideia, eu aprendi a vender. Eu aprendi a impulsionar no Facebook. Na época estava surgindo o impulsionamento no Facebook. Né? Fui lá, estudei, gastava lá toda semana R$500 de impulsionamento, passava um dia atendendo, passava o final de semana atendendo. E eu consegui vender das 16 casas, 12. Sem ser corretor, vendendo meu produto. Porque eu tinha que vender. Porque um dos principais pilares da incorporação é vender. É a venda. Se você não vende, meu amigo, você não tem receita. Da forecast. Né? Você não vai para frente. Né? Então, assim, foi realmente um grande desafio. Né? E diria que hoje a outra obra que me marcou é o edifício Dom Ricardo. Né? A MB hoje ela é uma referência no mercado na construção de condomínios horizontais, casas. Né? A gente já tem, ao longo de todo esse período, toda uma expertise. Né? Se você entrar numa casa da MB, ela tem muito forte o meu dedo. Eu não entrego o projeto para um arquiteto e espero que ele vai me entregar e tá tudo bem. Eu estou ali o tempo todo discutindo com ele, sabe? Colocando as minhas condições, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu não gostei. Então, assim, você sempre vai encontrar muito o meu DNA, a tua identidade nos ali, né? meus produtos. Né? Porque eu participo intensamente. Né? O Lúcio, né? Lucas visitou um empreendimento nosso e gostou muito da planta. Gostei. Né? E assim, aquele projeto ali, para você ter uma ideia, eu rabisquei aquilo ali de cabo a rabo. Depois eu cheguei para o arquiteto e disse, cara, agora deixa ele bonito, porque eu quero ele desse jeito, funcional. Entendeu? Então a gente precisa sempre estar conseguindo entender, né? Uma coisa que é funcional e é bonito. Né? E a gente veio para esse mercado de verticalização, que era um grande desejo meu. Né? Eu nasci na verticalização lá em 1996, segundo período. Trabalhei no Planta Tower, trabalhei no edifício Trinidade, trabalhei no edifício San Juan. Então, assim, eu nasci na verticalização e o meu desejo era incorporar na verticalização. Tu se inseriu no mercado da construção civil, inclusive, então, bem antes de se formar, né? Logo Bem no início, antes. né? Bem antes de me formar, eu já estava totalmente inserido. Eu estava no segundo período, eu já estava o dia todo, né? Quando eu tinha férias na faculdade, em vez de eu ir curtir minhas férias, eu fazia um período no período de aula e nas férias eu fazia 2 períodos, né? Manhã e tarde, na construtora. Caramba. E quais tu acha assim, as principais não nomearia nem como dificuldade, mas assim,
É porque assim, quando a gente fala em condomínio de casas, a gente consegue, quem não tem prática com construção civil, como é o meu caso, por exemplo, eu te contei antes de começar o programa, eu contei a minha experiência ruim com a construção civil, que eu mesmo não tenho tino nenhum para construir, mas eu falo assim, de construir um prédio, cara, porque assim, a gente fala em construção, eu imagino que deve ser assim, muito um desafio muito maior, muito mais difícil mesmo de colocar aquele projeto para funcionar. Aí eu te pergunto, eu acho que é mais a parte burocrática, de fato é a execução mesmo daquele projeto, porque foi teu primeiro empreendimento vertical, né, o Dom Ricardo? Mas tu fala, tipo assim, o que é mais complicado, se é o custo... Exatamente, o custo da obra, a burocracia em torno daquilo. Inclusive, Lucas, fazendo um adendo à tua fala, se você for para a parte dos aspectos registrais, já é um mundo muito complexo e é um universo ali profundo para você tratar daquelas coisas. Só que o registro de imóveis, ele é a ponta final. Antes disso, teve toda uma equipe trabalhando, você passa pelo município, você tem que aprovar projeto, você passa por vários órgãos para conseguir as aprovações, né? Não, um grau de Então, assim, complexidade eu tenho certeza que é muito é maior. gigantesco. E também tem a questão da estrutura, Exato. desde a compra do terreno, a venda, que é um dos pontos principais também, né? Então, assim, são realmente vários desafios que o construtor deve enfrentar. Agora, eu também me pergunto, assim, às vezes, qual é o desafio maior na prática quando você tá construindo? William, assim, cara, a gente tem vários campos com grandes desafios, né? A AMB, ela é uma incorporadora. Então, assim, ela é a dona de todo um negócio. Então, não é só construir. Construir é uma parte do negócio, que ela também constrói, né? Mas ela é a dona do negócio. Então, assim, a gente tem desde do primeiro passo, que é a identificação do terreno, a viabilidade do projeto, né? E o cuidado da legalização do produto, que a gente sabe que em São Luís a gente tem muitos problemas com isso, né? O cara investir não sei quantos milhões num terreno, na hora lá o terreno tem problema. O terreno tem problema, sempre aparece uma coisa aqui, outra ali, sabe? As matrículas são frágeis, é uma coisa realmente complexa. E aí você parte da aprovação para o registro de incorporação, né? Que tem toda uma burocracia. Você vai vender algo na planta, você vende papel para entregar algo concreto. Verdade. E tem uma burocracia grande, né? Para você chegar ao ponto de estar com registro de incorporação e estar apto a ofertar esse produto na planta ao mercado, né? Então você passa por todos os órgãos fiscalizadores. Na prefeitura, cara, deve ter uns 15, né? Se passa pela Cefaz, pela CEMU, pela CEMOSP, Até CMTT eu acho que passa também. pela SMTT, pela SEMAN, entendeu? Aí você passa pelo IFAM. Para a vida do empreendedor. É um caminhão não é de fácil, coisas. Aí, porra, você conseguir, né, fazer com que tudo aquilo ande em paralelo para você conseguir as licenças, para você conseguir o alvará, para você ir ao cartório fazer o registro, né? Isso é a parte comercial e técnica antes de você começar a vender. Depois você vem a parte técnica, que é a execução, né? Que aí você tem um projeto que você tem que buscar o que tem de melhor a um custo acessível para o mercado, você tem que orçar isso direito, você tem que executar isso, né? Você tem a parte comercial, que você tem que vender esse produto, porque a lógica de você vender na planta é porque você precisa vender, você precisa usar parte daqueles recursos da venda para construir, porque se você for botar o seu dinheiro para construir do zero, para esperar lá na vender, aquele dinheiro que você botou, né, o rendimento dele você está comendo no lucro todinho. Então, assim, você tem que buscar o cliente, para o cliente ir pagando o empreendimento e o cliente tem a valorização. Um imóvel, no mínimo, ele valoriza 30% da primeira tabela à última. Então, é o que é interessante na planta, né? Então, assim, a gente tem várias dificuldades. Desde o início,
E não só até a entrega. Porque se você não faz uma coisa legal, se você não constrói direito, se você não faz as amarrações jurídicas direitas, pós-obra, você começa a ter Dor de cabeça. dor de cabeça. Você começa a ter dor de cabeça de manutenção, você começa a ter dor de cabeça jurídica, porque uma vírgula não está no lugar, porque isso aqui, porque aquilo, e aí você começa a ter esse tipo de problema. E eu vejo algumas construtoras no mercado começando a ser comprimido por essa bola de neve que está vindo atrás dele. Porque você vai fazendo e você vai deixando um passivo cada vez maior. Chega uma hora que você não vai aguentar esse fardo desse passivo. Então, assim, é uma preocupação grande que a gente tem, cara. Não deixar esse passivo. Então, assim, a gente tem uma equipe de assistência técnica, a gente dá o suporte, né? A gente procura executar da forma correta para trazer o menor transtorno possível pós-obra, e aquilo que acontece que a gente precisa ser acionado, a gente vai lá e resolve. Isso é de fundamental importância, porque é um dos pilares importantes da própria venda, né? A relação comercial em si, a experiência do teu cliente contigo, né? Independente se é na construção civil, na compra do imóvel, qualquer coisa, experiência e o sucesso. O cara tem que vivenciar a compra do imóvel, principalmente quando a gente fala de um imóvel, que é o sonho, né? Muitas vezes é o maior sonho o sonho do brasileiro. É ter um imóvel próprio, ter a casa própria dele, e às vezes isso se torna frustrante, dependendo da construtora, né? Às vezes os caras são altamente irresponsáveis, não fazem a entrega de forma correta, atraso, enfim. E o teu maior defensor de marca é o teu próprio cliente. Então, se você faz uma entrega efetiva, entrega tudo direitinho, ele vai ser o teu maior vendedor, porque ele vai indicar, olha, rapaz, os imóveis da MB Engenharia são, além de ter uma qualidade boa no imóvel em si, a entrega deles é efetiva. Ele vivenciou uma jornada contigo ali, que aquilo ali vai ficar impactado. E entendeu? A empresa vai construindo o seu nome, Exato, né? Entendeu? Eu lembro muito tempo atrás, aqui em São Luís, eu cheguei até a comprar um imóvel deles, daquela construtora, tu lembra da Lua Nova? Lembro. Pronto, a Lua Nova. Isso. Quando eles chegaram no mercado de São Luís, eu até cheguei a comprar um apartamento deles lá no Araçagi. A Lua Nova, ela tinha uma cara, não sei hoje em dia como é que tá, não estou entrando muito no mérito da construção deles, mas a Lua Nova ela tinha uma característica muito específica no detalhe dos apartamentos que eles entregavam, porcelanato, o nível do porcelanato, aquela coisa toda. E isso acabou se espalhando no mercado, naquela época, hoje em dia eu não sei. E isso é bom para a construtora. Por exemplo, é o caso da MB. A MB tem uma referência de ter uma qualidade muito boa naquilo que entrega. É o que eu sempre falo, cara, mapeia a jornada do teu cliente. É da construção civil? Mas mapeia desde quando ele vai procurar teu imóvel. Ele tem que vivenciar de fato uma jornada contigo. E aquilo ali vai ser impactado na vida dele diretamente, principalmente quando se fala de imóvel, cara. E aí tu tá falando isso, são muitos detalhes que são levados em consideração, né? Desde porque o construtor, ele verifica qual é o terreno que ele visualiza que ele pode dar um bom empreendimento. Exato. Aí enfrenta todos esses desafios que o Marno já tratou aqui. E aí, Marno, ao final, tu tem que garantir que você vai conseguir entregar a obra, que aquilo ali não vai te dar dor de cabeça lá na frente, mas, obviamente, invariavelmente, você vai ter alguns percalços ali no caminho. E a minha dúvida como tu lida com esses imprevistos para garantir que a obra, ao final, vai ser entregue da forma correta, sem nenhum prejuízo para o cliente, desde o prazo ou a qualidade da obra, etc. William, eu queria só fazer um adentro ali na fala do Lucas. Eu trago comigo uma premissa de que a MB, ela faz como se fosse pra gente. Isso é um diferencial. Eu faço como se fosse pra minha mãe. Sabe? E eu tenho plena consciência e tenho o peso da responsabilidade da confiança que o cliente deposita no Marno e na MB quando a gente faz o nosso produto. Eu costumo dizer que comprar uma casa não é como comprar um sapato.
comprar um sapato, você vai no shopping, você não fica ali, compro, não compro. Você bateu o olho, gostou, beleza, calçou. Se no outro dia ele estiver te apertando, se ele não durou muito, tu vai botar ele de escanteio e tu vai comprar outro, porque o custo é relativamente baixo, né? Casa não. Se tu entrar errado, rapaz, tu vai ter tanta dor de cabeça. Pro resto da vida, muitas Tu vezes. vai perder dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa consciência, eu sei o tamanho da responsabilidade que eu carrego quando um cliente deposita na MB a confiança de pagar, sabe, o seu dinheiro suado, as suas economias, às vezes de uma vida toda, e pagar por algo que não existe. Exato, que é o caso da planta. Eu vendo papel e entrego casas. Tu vem sonhos. E né? aí a gente precisa realmente ter uma relação de muita transparência, de muita confiança. Verdade. Né? Então, assim, eu tenho hoje clientes que estão com a gente em vários empreendimentos, que já identificaram que conseguem ganhar dinheiro, que têm a confiança da MB, então eles vão lá, depositam o seu dinheiro durante o período da construção, recebe suas casas, O investimento não é só da vende. construtora, o investimento também é daquele cara que compra, sim, né? Sim. Como tu falaste, o imóvel ele valoriza. A gente tem vários clientes, tem um cliente investidor, tem um cliente que quer morar, entendeu? Pois é, só que você lidar com um empreendimento não é uma receita de bolo. Como tu falaste, cada empreendimento tem seus desafios próprios. E esse intuito que tu carrega como princípio, né, que é uma das tuas premissas, é de entregar ao final ali o negócio garantido. Mas eu tenho certeza que você às vezes encontra dificuldades, encontra alguns imprevistos. Como é que tu lida com esses imprevistos? Cara, é arregaçando a manga. É indo para dentro, é procurando as soluções. É resolvendo, aparece. Construção é algo muito dinâmico. Incorporar é muito dinâmico, né? E assim, a gente tem que se virar nos 30, cara. Eu vou te dar um exemplo do Prime Coama, que vai ilustrar bem essa pergunta. O Prime Coama, eu lancei ele a 1.200.000 em média. Não havia um lançamento em São Luís de casas acima de 1 milhão. Aí o pessoal que estava fazendo o planejamento, acho que tu até conhece o Lincoln. Uhum, conheço. Ele, rapaz, acima de 1 milhão não vai vender e tal. E eu com o meu tino comercial, não, peraí, cara, não tem esse produto. Eu estou ofertando um produto diferente, tal. Aí eu fui e lancei o produto. Não vendeu. Não vendeu. Mas não vendeu porque eu estava comunicando muito errado. Eu sabia do meu produto, eu sabia que ele estava num preço justo, mas o mercado não sabia isso. E aí? Aí, cara, eu voltei, refiz toda a campanha, comecei a analisar tudo aquilo que eu estava entregando, que eu não estava mostrando. E aí, quando eu coloquei o produto de novo no mercado, ele vendeu em 15 dias. Ele certa, né? vendeu em 15 dias. Eu não tive tempo de gastar R$1 com campanha. Eu estava com outdoor para soltar. Eu estava com rádio para soltar. Cara, eu estava com tanta coisa para soltar. E de repente, pum, E qual foi a virada 15 de dias chave? vendeu. Eu refiz a campanha. Eu vou te dar um exemplo. A casa é uma casa de 4 suítes. Mas eu estava ofertando ela com 3 suítes e uma sala muito grande. E aí, na mesa de negociação, eu dizia para o cliente, olha, tu pode fazer uma suíte embaixo, tu continua com a sala muito boa. Então, eu ofertava
3 suítes. Sendo que tu Né? poderia ofertar as 4 E ele que tinha falado- agregava muito mais valor. no princípio da nossa conversa, acho que antes ainda da gravação, tu falaste que lá eram 4 suítes. Salta os olhos, né? Quando você percebe que uma casa... Pois é, exatamente. E aí, eu investi. Eu disse, não, eu vou vender 4 suítes. E se o cliente não tiver a necessidade da suíte embaixo, então ele aumenta a sala. Exatamente. E aí eu investi. E aí você começou a mudar o patamar. Entendeu? Eu estava entregando E com gás justificar até o valor canalizado. agregado do imóvel. Eu tava entregando com gás canalizado, que ninguém havia ofertado no mercado condomínio de casas com gás canalizado. Eu estava ofertando porcelanato 1 por 1. Eu estava ofertando fechadura digital, tomada para carro elétrico. Mas isso não estava chegando, né? E aí foi uma loucura, cara. 15 dias não ficou nada. Entendeu? Ao ponto de virar preço na virada da noite e o cliente no outro dia mesmo assim, não, mas eu quero ficar com a casa. Entendeu? Então assim, é muito dinâmico, como na parte de construção. Às vezes a gente precisa arrumar soluções. Às vezes a gente pensa uma coisa, aí quando a gente vai executar é outra. Às vezes você pensou em fazer de um jeito, e aí pensou em usar um tipo de material, e esse material, por algum motivo, ficou muito caro. E eu tenho que arrumar uma solução. Ou eu vou ver se eu consigo, se está dentro da margem, ou eu vou ter que buscar uma solução diferente. Entendeu? Então, assim, é muito dinâmico. É muito dinâmico na venda, no comercial, é muito dinâmico na construção, é muito dinâmico na documentação. Quantas vezes, William, tu já me viu lá no terceiro RI, discutindo lá ajustes, Exatamente. né? Adequações, rapaz, isso aqui tem que ter assim, tem que ter assado, entendeu? Isso é importante porque você vai ganhando mais conhecimento na área e você acaba lidando com todas essas etapas, inclusive o cartório. Então, o Marno, enquanto engenheiro ou diretor da MB, tu chega lá, a gente emite uma nota de exigência, essa nota ela pode ser facilmente, sem nenhum problema, ser reconsiderada, porque tu chega lá e dá um esclarecimento. Não, mas isso aqui não pode ser cobrado, porque na verdade a gente está fazendo tal coisa. Não, vocês exigiram esse ponto aqui por causa disso, mas isso aqui é... E você explica. Outras coisas também são as exigências que são cumpridas também, né? Por exemplo, a reunião documental de uma incorporação imobiliária é gigantesca, né? Tem uma coisa, William, que eu acho fundamental que faz com que a MB progrida. Eu comecei a ler desde lá de uma casa. E a gente foi evoluindo, e eu sempre participando de todos os processos. Então, hoje eu conheço todos os processos. Todos. Eu conheço da estratégia, eu conheço do comercial, eu conheço do jurídico, eu conheço da legalização, eu conheço da execução. Então, assim, fica mais fácil. Porque eu já conheço os caminhos, né? Cara, Marno, me permite abrir um parênteses. O Marno, a gente dá uma nota de exigência, né, que sem ferir a ética, mas ele sempre... Ele mesmo vai lá. Não, ele consegue resolver as coisas que a gente pede, e isso com certeza é fruto de muita diligência, né? Você tem que estar diligenciando sempre ali, você pede uma coisa e ele busca, vai atrás, corre e consegue. A diligência dentro da incorporação imobiliária, no teu ponto de vista, faz toda essa diferença para ganhar tempo? Faz. Olha só, vou te dar um exemplo. A gente está com 2 processos lá no terceiro RI de remembramento. A gente teve uma diligência que é a exigência de você ter a matrícula dos confrontantes. Porque aqui em São Luís a gente tem uma dificuldade, né? Exatamente. Tem muitos terrenos que não tem a matrícula. É a matrícula flutuante, aí você precisa fazer a amarração ao solo, né? Aí Aí o cartório pediu que a gente voltasse com a planta
a prefeitura, que a prefeitura aprovou a planta daquele jeito, mas o cartório não aceitou. E a gente está tendo uma demanda extra, porque está voltando o processo para a prefeitura reavaliar, assinar tudo de novo para voltar para concluir o processo de remembramento, que é um empreendimento que a gente vai lançar ainda em 2025, fica ali próximo ao Rangedor. E a gente tem um outro empreendimento que eu estou fazendo a mesma coisa, que é lá na Rua do Areirizal. Só que o processo ainda não foi aprovado na prefeitura, mas já saiu a taxa para eu pagar. Aí eu falei para o Rodrigo, né, que cuida disso lá para a gente agora, disse, não vou pagar não, peraí. Vai lá no cartório, faz uma consulta ao cartório, para ver o que o cartório vai dizer, porque a gente já vai corrigir isso lá na prefeitura, para que aí quando eu pagar a taxa, a prefeitura já vai me dar a planta direitinho para não chegar e ir lá bater no cartório e voltar. Exatamente. Isso tudo é tempo, cara. Isso tudo é tempo, isso demanda energia, entendeu? Então, assim, a gente apanha uma vez, na segunda a gente já aprendeu, já sabe os caminhos. Tu falaste que sempre tem que ter o dedo ali nas construções e tal, né? E então, tu é engenheiro civil, tu cuida de várias vendas, tu tá dentro da empresa. Como é que tu consegue lidar com essa atividade multifacetada, assim, do construtor, do vendedor, do empresário, do engenheiro? William, assim, hoje eu estou precisando criar estrutura, né? Eu já não consigo lidar com tudo isso. Mas assim, quando eu entro no negócio, como eu já conheço, eu facilito bastante. Mas hoje eu já tenho um diretor comercial, que é o J. Almeida. Hoje eu já tenho 2 engenheiros contratados que ficam o dia a dia na obra. Eu já contratei uma pessoa para o meu financeiro. Eu já tenho um consultor financeiro administrativo. Eu estou contratando agora uma outra engenheira para fazer qualidade e segurança do trabalho. Eu já tenho o Rodrigo, que é o arquiteto, que ele cuida mais dessa parte burocrática, ajusta aqui, faz projeto, vai não sei aonde, conversa com fulano. E aí eu começo a entrar de uma forma mais estratégia. Quando eu vejo que a coisa tá embaçando, eu vou lá. Hoje mesmo eu tive na prefeitura. A gente está lá com a renovação do alvará do Dom Ricardo e o negócio está engatado lá, sabe? E aí fica nesse chove, não molha, vai de lá e de cá e não sai. E eu, tô precisando do alvará. Eu disse, cara, fui lá conversar com o analista. E aí, uma coisa que estava levando aí 3 meses, eu sentei com ela, abri projeto, risquei, não sei o que e tal. Eu acredito que amanhã vai estar resolvido. Então, assim, eu acabo me preservando em muitas coisas burocráticas que outras pessoas conseguem resolver, e quando eu preciso entrar, eu entro. Eu senti uma coisa que eu nem sabia que existia e que dói na alma. A tal da dor do crescimento. Né? Em 2023. Uma dor positiva, né? Mas o cara tá na academia, vai sentir dor. Agradece que o teu músculo está crescendo. Realmente a musculatura empresarial. A dor do crescimento e assim, você não consegue resolver da noite pro dia. Porque mão de obra é uma coisa difícil, né? No Brasil é difícil, em São Luís eu acho que é mais difícil ainda. Então, assim, você montar a equipe, que quando você percebe que só você, se seus braços não alcançam mais e que você precisa de outros braços, não é estalar o dedo e contratar e as pessoas vão estar lá resolvendo os problemas. A mão de obra qualificada para você compor a equipe é desafiadora, né? E incorporar o espírito, né? A cultura da empresa. Às vezes você contrata um profissional muito bom, mas que ele vem com outras visões que não te atende. Sim, e que você não pode deixar que cada um puxe o caminho, né? Aquilo que entende que é correto. Ele tem que seguir aquela filosofia de trabalho, né? Da construtora. Então, assim, tem tudo isso. Tem a capacidade, tem a integração, tem a adaptação. Então, assim, umas coisas que foram acontecendo, né? Hoje eu já estou, digamos assim, meio caminho andado nessa criação de estrutura. Ainda falta muita coisa,
mas está caminhando. Agora tu falou até um ponto importante, mano, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, é realmente isso. E é um princípio que eu também tenho, um fundamento de gestão, porque a capacidade técnica tu consegue treinar. Tu pode até treinar a tua equipe para desempenhar tais atividades, tais funções. Agora, o fit cultural com a tua empresa, as pessoas aderirem à cultura do teu negócio é mais difícil. Então, é muito melhor tu ter uma equipe que ela faça exatamente essa conexão que tu precisa com os valores, a missão da empresa, e elas comprem os valores, né, e fiquem enganjadas com a cultura do teu negócio, e ali você desenvolva as habilidades técnicas dela, porque é muito mais difícil você conseguir pessoas que têm um fit cultural do que pessoas que têm uma habilidade técnica. Entendeu? Porque a habilidade técnica a gente consegue treinar. Principalmente no teu caso, por exemplo, que é engenheiro, além de ser dono da construtora, é engenheiro, então tu tens essa parte técnica por trás do teu negócio. Lucas, existe aí uma visão distorcida do empresário no Brasil. Com certeza. A sociedade acha que o empresário ele é explorador. É isso aí. Que ele está ali no bom e Maria e o pessoal está, né, deixando sangue para dar resultado para ele. E na prática, cara, isso é completamente o inverso. Quem assume os riscos, Tudo. O empresário, meu irmão, ele não para. Se ele parar, ele fecha as portas. Então, ele não para em momento algum. A minha cabeça funciona 7 dias por semana. Lógico que de segunda a sexta é uma intensidade, sábado e domingo é outra. Mas não para do mesmo Mas eu não jeito. paro. Eu não consigo fazer uma viagem e me desligar. Não consigo. Quando eu faço uma viagem, eu tenho o horário do dia que eu tenho que parar e resolver as coisas da construtora. Então eu sempre estou com o meu notebook, eu sempre estou interagindo, eu sempre estou ligado, entendeu? Então assim, enquanto o pessoal vai para casa, enquanto o pessoal vai curtir o final de semana, eu curto, lógico, mas eu continuo olhando a MB o tempo todo. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Né? Não. E tem assim, noção. cara, aproveitando o ensejo, né, dos focos da nossa, dos focos centrais aqui da nossa conversa, é a relevância da construção civil para a economia, né? O pessoal não se dá conta do quanto a construção civil ela movimenta a economia. E por detrás disso está ali o empreendedor, né? O empresário. E a partir do momento que você faz um empreendimento, você está movimentando a economia de novos empregos, você tá movimentando a economia gerando receita para o município. O imóvel regular, que a gente chama no direito de pulverização. Você tem um terreno, ali é um imóvel. Quando você faz ali 16 casas, aquele terreno se transformou em 16 outros imóveis. Então, isso fomenta a economia para todos os lados. E o pessoal não tem essa noção. E de todo o risco que o empresário assume, né, quando inicia o negócio. William, isso é um ponto, cara, que pouca gente percebe. A incorporação, ela mexe com a economia do local onde ela está atuando de uma forma assim fenomenal. A gente traz dinheiro que não está na economia e injeta na veia, que são as casas financiadas. Isso é verdade. Quando um cliente compra uma casa à vista, que são poucos, o dinheiro está na economia, né? Ele está tirando de algum lugar, está botando lá. Então, tem um benefício de girar, de pulverizar, né? de alimentar a cadeia. Sim. Mas quando você busca um recurso do FGTS, quando você busca um recurso da poupança de um banco,
Uhum. Esse dinheiro ele não está na economia. Entendeu? E aí, cara, ele vai Isso é verdade. desde a aquisição de materiais, que boa parte dela é local, né? Areia, tijolo, brita, cimento, tábua, ferro. Se alimenta toda a cadeia de mão de obra, né? E essa cadeia de mão de obra, ela se multiplica, porque ela vai sustentar as suas famílias, então ela vai na padaria, ela vai na lanchonete, ela vai no clube, ela vai no material de construção do bairro dela, ela vai no centro, nas lojas, ela vai no shopping, ela vai pagar uma escola para o filho, ela vai comprar uma roupa, né? Então você alimenta toda essa cadeia da mão de obra, você alimenta toda a cadeia do que envolve a construção, que são arquitetos que vão fazer projetos interiores, móveis projetados, né, os decorativos. Então, assim, é uma cadeia de um dinheiro que não estava e entrou. Entendeu? Aí você alimenta o poder público, né? Você tinha ali Contribui para a formação do espaço urbano. você tinha ali um terreno onde aquele terreno gerava uma rentabilidade de um IPTU, né? E a gente sabe que o terreno IPTU tem um percentual menor, e aquilo ali ele vai potencializar exponencialmente. Você vai criar áreas construídas, né? Imagine só um terreno, a gente está lá, vou te dar um exemplo do Dom Ricardo, são 1.000 metros quadrados de terreno. A gente está fazendo 30 apartamentos. Isso vão gerar IPTUs para o resto da vida. Isso vão gerar ITBIs para o resto da vida, porque ITBI não para, enquanto está se comprando, está se vendendo, está se gerando ITBI. E ITCD, dependendo do caso, né? A gente no Brasil não tem infraestrutura, então as construtoras, elas arcam com essa infraestrutura. Esse é um ponto importante de ser falado. O que é isso? A gente asfalta a rua, a gente faz drenagem, que deveria ter e não tem. A gente faz rede de esgoto, rede de água e doa para a concessionária. Porque senão inviabiliza a obra, né? Não tem... Porque tem que estar na conta. A gente faz toda a infraestrutura de elétrica e doa para a Equatorial. Entendeu? Então, assim, são vários benefícios. A gente vai lá na SMTT e tem uma contrapartida que a gente tem que sinalizar vertical e horizontalmente num raio de 250 metros a obra, né? Às vezes colocar um semáforo, fazer um retorno, pavimentar. Entendeu? Então, assim, é uma cadeia o tempo todo se movimentando e gerando negócio, gerando rendimentos e fazendo com que a economia funcione de um dinheiro que não estava aqui. Então, tem esse peso e eu tenho consciência disso. Hoje, nós temos... Isso é muito importante ser falado. Viu? Contratados 100 funcionários de carteira assinada. E devemos ter aí aproximadamente mais uns 100 que são os indiretos. Né? Entende? Então, assim, movimenta toda essa cadeia. São famílias que vivem desse emprego, que saem de casa para trabalhar, para voltar, para poder sustentar a sua família. Né? Fora... Ou seja, dá dignidade também, né? Fora o sonho da casa própria, né? Porque a gente está falando do que movimenta. Ainda tem o pessoal que tem o benefício da aquisição, sonho, né? sim. Do sonho. O déficit habitacional é muito alto. Né? Às vezes o pessoal pergunta, rapaz, ainda cabe mais condomínio? Isso me cabe. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Cabe porque o déficit habitacional é muito grande e o nosso ritmo de crescimento populacional também é. Então, assim, hoje eu vendo casas para pessoas que estavam se formando, que se formaram agora, há 5 anos atrás, que há 10 anos atrás não estavam no mercado. Não eram potenciais compradores, não havia a necessidade da aquisição. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso com relação ao Araçagi em si, porque o Araçagi, ele é tipo uma montanha-russa, ele já viveu
momentos iniciais, quando explodiu o Dama, né? O Alphaville, tá, o Araçagi agora dessa vez vai desenvolver, aí deu uma congelada, aí agora parece que voltou de novo. Tu acha que ali o Araçagi ele ainda vai crescer muito? Ou existe realmente essa, na tua visão de empreendedor, de construtor, que a área de São Luís realmente que tem para crescer, para imóveis de alto padrão, é realmente aquela área para ali do Araçagi? Ou tu acha que existem outras áreas também a serem exploradas que o povo ainda não conseguiu enxergar aqui em São Luís? Lucas, o Araçagi ele tem um potencial de crescimento absurdo. Porque tem esse mito, né, de que São Luís vai crescer para cá. Não, mas não tem para onde, cara. Onde é que nós temos praia? Para ali. O pessoal gosta de quê? Praia. Né? Onde é que nós temos terras em abundância? Para ali. Não tem. A prefeitura de Ribamar, inclusive, ela está fazendo uma coisa que está favorecendo isso, né? Ela aprovou uma lei aumentando o gabarito. Lá nós vamos ter torres de 30 andares. Outro ponto importante, o plano diretor. O plano diretor, exatamente. Né? Entende? Que é um fator que impede muito o crescimento de São Luís, principalmente na questão da orla. Então, o que acontece? Você imagina, cara, quando começar a subir torres ali. Eu trabalhei durante muito tempo no Araçagi, né? Eu comecei meu negócio lá. E em 2018 eu voltei e fiquei atuando só na região de São Luís. Em 2023, a gente lançou o Fernando de Noronha. Eu estava um pouco afastado do Araçagi. E eu fiquei surpreso de como o Araçagi estava. É assim, algo assustador. Cresceu muito. No sentido de ter crescido. Principalmente na parte comercial ali, hoje em dia já tem muita coisa. Olha só, aquela avenida do Araçagi, se tu passar lá 10 horas da noite, de qualquer dia da semana, ela tem uma vida comercial intensa. Ela tem um movimento de tráfego intenso. Ela tem vários comércios. A maioria das avenidas dentro de bairros tradicionais de São Luís não tem a vida comercial que o Araçagi tem. Por exemplo, aqui, ó, Renascença. Pode passar aqui no Renascença Pode 8 horas da passar. noite que não vê nada mais. Pode passar. Aqui, ó, tu pegar aqui do retorno, o antigo retorno tem do mais São nada, Francisco não vê até o Tropical, Nada. obrigado, não tem Nada. nada. Se tu pegar a Avenida dos Holandeses, tu vai encontrar coisas pingadas. Pode ir no Araçagi. Tu encontra lanchonete, mora padaria lá. aberta, Irmão, tudo, é farmácia. É muita coisa. A vida realmente é muito movimento. Então, eu diria, se você quer potencializar seu investimento, o Araçagi é uma boa opção. Né? Não dizendo que as outras partes de São Luís não vale a pena. O Renascença é o Renascença, nunca vai acabar. Nunca vai. Né? Daqui a pouco, o que vai acontecer? Como acontece em várias outras capitais, o pessoal vai começar a comprar as casas para subir prédio. Uhum. Né? Daqui a pouco o pessoal está começando a derrubar prédio para fazer prédio. Prédio mais antigo. Você tem lá um prédio de 4 andares. Sim. Pô, você tem um gabarito para fazer 15. Aqui mesmo no Renascença tem vários. Você compra, derruba e eu faz. acho que hoje em dia já tem casas assim boas, né? Tipo, eu falo em relação aos cômodos e tudo, mas o que interessa para o construtor ali é o terreno, né? Então o cara compra o terreno, faz a demolição da casa para construir prédio, né? Eu como construtor, eu prefiro comprar um terreno do que comprar uma casa. Eu tenho duas penas. É pagar pela casa e depois pagar para demolir ela. É verdade. Esse jogo é mesmo. Rapaz, e falando nisso, eu fico imaginando aqui, lembrando assim, memorando a história de São Luís mesmo, né? Falando sobre o Araçagi especificamente, né? Como que era São Luís antigamente? A gente vai, óbvio, né, do meu tempo, acho que talvez de ninguém aqui, mas São Luís era só a parte do centro. De repente, né, fizeram a ponte, e a parte nova de São Luís expandiu, cresceu tudo para cá. Agora a gente já tá falando em outra extremidade da ilha, né? Parte lá do Araçagi, que vai crescer mesmo, não tem pra onde correr. Vai bater na Raposa. Vai bater na Raposa, exatamente. Pode Hoje escrever. com aquele condomínio que estão fazendo pra lá também, até esqueci o nome agora, vai bater pra lá.
E o tanto que cresce esses municípios pequenos da região metropolitana, porque a parte de imposto, tudo vai para lá, os cartórios, Sim. né? Todo esse investimento vai para lá também. E Isso tem é a muito importância interessante. também de como a prefeitura municipal ela fomenta isso, né? Ela anda com o construtor, porque se o município ele não traz esse apoio para quem está construindo, o cara vai terminar, não, eu vou resolver construir em Ribamar, Mas na Raposa. isso, de certo modo, me preocupa, porque todos os gestores desses municípios têm que ter essa consciência de que é necessário modernizar, é necessário dar esse apoio ao construtor para que o benefício chegue. Porque, como o Marlon fala, é uma cadeia de benefícios que vai chegar, desde a mão de obra, tudo. E, às vezes, por ter municípios pequenos dentro da região metropolitana, o cara, às vezes, está com o setor de tributação defasado, né? E agora que estão se organizando devido a esse boom da construção civil novamente Mas sendo Lucas, instaurado, né? infelizmente, É a burocracia brasileira, não tem jeito. não é bem assim o incentivo dos municípios, né? Existe no Brasil, do meu ponto de vista, um imediatismo na posso te dizer, cara, no mandato, né? Investir nisso não é retorno imediato, né? Você começa a criar infraestrutura, depois vem o desenvolvimento. E muitas das vezes os gestores não querem fazer esse investimento porque o retorno não vem nos mandatos dele. Eu vou te dar um exemplo para a gente entender o que eu estou falando. Lucas, tu que mora no Araçagi, tu acha que o Araçagi estaria como está hoje se não houvesse aquela duplicação? Não, provavelmente não. Isso é um investimento em infraestrutura. Só que assim, não foi fazer e no outro ano estava bombando. Não. Mas assim, aquela avenida tem um histórico aí, bem hoje, conturbado. hoje o Araçagi ele tem ainda alguns pontos ali, né, de melhoria, tá? de engarrafamento, mas aquela Mas diminuiu avenida, demais, né? aquela avenida te permite transitar, pô, e você Com cair na certeza. litorânea e você ir Com embora. certeza. Eu ia Então, falar assim, nisso, sobre a extensão da litorânea. você tem uma estrutura, entendeu? Então você precisa investir. Vamos lá. O Araçagi não tem saneamento básico. O Araçagi não tem abastecimento de água. E tudo isso dificulta. Você quer construir uma casa, você tem que fazer um poço. O meu condomínio mesmo que eu moro é poço. Se você quer vender essa casa, tu tem que legalizar o poço. Entendeu? Então, assim, Aí, não no tem. teu caso, que é a construção de condomínio, se for um condomínio grande, tem que fazer estação de tratamento. Isso e- encarece e- a obra, né? Porque não tem... O Araçagi, toda vez que eu olho um terreno, eu tenho que pensar como é que eu vou resolver essas coisas. Porque às vezes não dá para resolver. Ou se torna inviável resolver. Entendeu? Isso aqui é ruim, né, cara? Porque às vezes inviabiliza o crescimento ali do local por conta do poder público, né, ser ausente, né? Isso acaba sendo tendo um impacto negativo. E essa ausência, né, ela hostiliza o negócio. Porque quem vai querer empreender, arriscar num local que é hostil a negócios, né? E essa parte da infraestrutura entra E nisso. sem contar também o histórico negativo documental que o Araçagi sofreu por conta daquele cancelamento de matrículas, né, daquele problema todo, que eu não vou entrar no mérito, mas que isso também acaba refletindo em certas pessoas que têm medo de investir, né? No loteamento, fala, teve lá? A documentação, né? De lá como um todo, mas lá é mais grave, mas não é só lá, não. Não. O William sabe bem aí. Sei. O William já está há muito tempo aí nesse mercado de cartório, né? Sim, Ela desde a teve mais primeira zona. repercussão, né? Um negócio bem... Não, mas aqui em complicadinho. São Luís, cara, tem muita coisa coisa. feia, né? Tem muita coisa, né? Demais.
Mano, foi um prazer enorme, meu irmão, lhe receber aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito agregador. Espero que as pessoas que possam assistir esse programa também aprendam com a tua história, com a história de luta, né? E que isso possa inspirar pessoas a terem negócios, apostarem no Brasil Sem dúvida. e terem certeza que, apesar de todas as dificuldades, todo bom e velho brasileiro sempre cresce e consegue superar esses desafios e chegar, né, a alcançar os seus objetivos. E para encerrar esse episódio de hoje, eu queria que você pudesse deixar aqui como lição e como recado para as pessoas o que te motiva e o que você pode deixar como lição para quem quer hoje montar um negócio. Aproveitando aí o dia do construtor, né? Exato, aproveitando o dia do construtor, aquele cara que tem um sonho de ter uma construtora, que ou está na faculdade, ou está se formando, ou eu mesmo já tem alguns anos de formação e tem o sonho de construir. O que você pode deixar como mensagem de inspiração para essas pessoas? Lucas, eu tenho uma satisfação muito grande de trocar experiências, trocar informações, trocar ideia. E vim aqui, é isso, é aprender um pouco com vocês, é poder transmitir um pouco do que eu já aprendi, né? É poder transmitir para as pessoas que vão estar assistindo isso, né? A minha experiência e contribuir um pouco com elas. Eu acho que a gente vai se ajudando e as coisas vão acontecendo, né? Empreender, cara, não é fácil, né? Mas é libertador. Seu horizonte é você que traça. Aonde você vai enxergar e aonde você vai alcançar depende só de você. Então, assim, existe perfis e perfis, né, de pessoas. Tem aquelas pessoas que não têm esse tino, que preferem estar, né, numa estabilidade, né, não almejar esse crescimento, mas ter aquela tranquilidade da segurança, né? E existem as pessoas que vão, né, buscar isso, né? E apesar de todas as dificuldades, apesar da falta de incentivo dos poderes públicos, né, apesar da burocracia, da carga tributária, é possível, né? Eu sou uma prova viva disso. É possível. A gente precisa se dedicar, a gente precisa estar de corpo e alma. A MB, ela é para mim a extensão do meu corpo. Eu enxergo ela, né, nessa forma. Às vezes eu me confundo com ela. Às vezes eu falo da MB, mas eu estou falando de mim. Às vezes eu falo de mim, eu estou falando da MB, né? E ela é terapêutica para mim. Apesar de ter toda uma dedicação, todo um desgaste, é aonde eu busco forças. É aonde, quando eu estou com problemas, eu até me emociono às vezes falando sobre isso, mas é onde eu vou buscar energia. Sabe, às vezes, sabe aquele dia que tu acorda, porra, caralho, peguei porrada demais, não tô legal, queria ficar na cama. Todo dia, todo mundo tem um dia assim. Sim. De vez em quando. Mas aí, cara, eu levanto na marra, né? Eu vou para debaixo do chuveiro, dar aquela espertada, eu saio me arrastando de casa. E aí no final do dia, rapaz, eu volto outra pessoa. Porque a MB me recarrega. Me recarrega de, sabe, de esperança, de satisfação, sabe, de entender tudo isso que a gente conversou aqui, de pessoas que dependem de mim, do que a gente gera para a economia, de pessoas que depositam sua confiança e suas economias, sabe? E isso me encoraja a fazer cada vez melhor. A gente trabalha todo dia de uma forma bem
responsável para poder entregar o melhor, sempre respeitando a todos, desde a classe mais baixa à classe mais alta. Então é isso que eu deixo, né, de mensagem. Se você acredita, arregace as mangas, porque é possível. Não é fácil, mas é possível, é libertador, é satisfatório, sabe? E é algo que engrandece a gente na alma. Obrigado. Agora eu entendi porque que deu tão certo, né? O sucesso. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sucesso. E quem puder, já siga o Instagram da MB, né? Isso é @MB Engenharia. Produção, se puder, coloca aqui na tela. Underline MB Engenharia. A underline MB Engenharia, né? Isso. Quem puder pode seguir aí. E eu tenho certeza que a maioria já conhece aí. A MB é uma postura bem conhecida. Mais uma vez, eu até me emocionei com as palavras. Acho assim, muito massa, porque todo empreendedor brasileiro que tiver um perfil como esse, isso inspira realmente quem quer construir um negócio e ter um negócio. Então, parabéns pelo teu perfil, sucesso. Cresça cada dia mais, que eu tenho certeza que tu está contribuindo muito com a sociedade brasileira e é o que a gente pode deixar para a nossa sociedade, é legado. E esse é o papel do Pode Registrar, é registrar momentos e registrar histórias como essa. A história do Marno Barros, da MB Engenharia. Espero que curtam esse episódio. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios. Estamos com uma agenda incrível aí do Pode Registrar. E acompanhe a gente. E muito obrigado por mais uma vez estarem conosco nesse episódio. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigado, Marlon. Valeu, um abraço.